Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 273 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler o livro de Malaquias, que serão 4 capítulos. O capítulo 1 identifica o profeta Malaquias como o autor do livro e provavelmente foi escrito entre 440 e 400 a.C. O livro de Malaquias é um oráculo, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Esta foi a advertência de Deus através de Malaquias para dizer ao povo para voltar-se para Deus. Enquanto o último livro do Antigo Testamento se encerra, o pronunciamento da justiça de Deus e a promessa de sua restauração através da vinda do Messias estão soando nos ouvidos dos israelitas. 400 anos de silêncio passam, mas esse período termina quando o próximo profeta de Deus, João Batista, transmite uma mensagem semelhante e proclama: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Malaquias escreveu as palavras do Senhor ao povo escolhido de Deus que tinha se desviado, especialmente aos sacerdotes que tinham abandonado o Senhor. Os sacerdotes não estavam levando a sério os sacrifícios que deviam fazer a Deus. Animais com defeitos estavam sendo sacrificados, embora a lei exigisse animais sem defeitos. Os homens de Judá estavam sendo desleais às esposas de sua juventude e se perguntando por que Deus não aceitava os seus sacrifícios. Além disso, as pessoas não estavam oferecendo o dízimo da forma que deviam. Entretanto, apesar do pecado do povo e de se afastarem de Deus, Malaquias reitera o amor de Deus por seu povo e suas promessas de um mensageiro que estava por vir. Malaquias 3:1-6 é uma profecia a respeito de João Batista. Ele era o mensageiro do Senhor, enviado para preparar o caminho para o Messias Jesus Cristo. João Batista pregava arrependimento e batizava no nome do Senhor, preparando assim o caminho para o primeiro advento de Jesus. Porém, o mensageiro que vem de repente para o templo é o próprio Cristo na sua segunda vinda, quando ele vier em poder e glória. Naquele tempo, ele vai purificar os filhos de Levi, o que significa que aqueles que exemplificaram a lei mosaica também precisariam de purificação do pecado através do sangue do Salvador. Só então eles serão capazes de oferecer uma oferta em justiça, pois será a justiça de Cristo imputada a eles através da fé. Deus não se agrada quando não obedecemos aos seus comandos. Ele retribuirá devidamente àqueles que o ignoram. Quanto a Deus, odiando o divórcio, Deus leva a aliança do casamento a sério e não quer que seja quebrada. Deus vê os nossos corações, então sabe quais são as nossas intenções, pois nada pode ser escondido dele. Ele retornará e será o juiz. No entanto, se nos voltarmos a ele, ele se voltará a nós. Bem, vamos à leitura. Capítulo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O amor do Senhor por Jacó. O Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. O Senhor reprova os sacerdotes. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado?
nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor? Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Capítulo 2. O castigo dos sacerdotes. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei esse mandamento, para que se mantenha minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse, e de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Advertência contra a infidelidade conjugal. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa.
Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. O mensageiro do Senhor. Vocês estão cansando o Senhor com suas palavras e ainda perguntam: em que nós o cansamos? Nisso de dizerem: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus da justiça? Capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O roubo contra Deus, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. A diferença entre o justo e o perverso. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus, de que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes, também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que os serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Capítulo 4. O sol da justiça e seu precursor. Pois eis que vem o dia queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria.
Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinza debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.